Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite para você. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro. E olha, nós vamos fazer uma mesa redonda aqui. Do meu lado, Fumaça, vereador Buiú, Paulão, que vai já aqui levar um som pra gente, e o André Brito. Hoje a nossa mesa redonda é para falar sobre o 20 de novembro, que foi ontem. Mas o 20 de novembro é além do 20 de novembro. Então nós vamos conversar aqui hoje sobre isso, trazer bastante coisa para vocês e fazer um bate-papo bem legal. Nós vamos pro intervalo, mas antes, olha aqui, ó. Vai lá, Paulo. E tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Você, empresário da cidade central e região, agora conta com um jeito simples e direto para falar com seus clientes e fazer o seu negócio decolar. O custo-benefício que você procura na hora de anunciar está aqui no REC TV Shop. O seu produto ou serviço apresentado direto do seu estabelecimento é garantia de excelentes resultados. Aproveite as condições e pacotes especiais de inauguração da REC TV. Vem com a gente! Pois é, já estamos de volta aqui, vamos começar logo essa mesa de papo aqui, né, bater um papo bem bacana. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria trazer um vídeo para que a gente pudesse fazer uma reflexão, André, Buiú, Fumaça, Paulo e os nossos telespectadores também. E a gente, em cima desse vídeo, a gente vai estar trabalhando o nosso bate-papo aqui. Duarte, eu queria que você colocasse o VT01, por favor. A consciência negra, aqui no contexto brasileiro, é um convite a toda a sociedade a repensar o papel e o lugar do negro historicamente. Não acredito na consciência negra, né? A gente sabe que é um mito da democracia racial, né? E a questão da consciência negra hoje no país, o que acontece? É só uma data do qual é festiva, né? Um feriado em algumas cidades, mas a gente vê que realmente as pessoas não discutem isso. Elas acham que não existe o racismo nesse país. Os negros, o país foi fundado sob a escravidão. Então o papel que foi relegado aos negros é esse papel de subalternidade, né? A consciência negra então é um convite a toda a sociedade, aos governos e ao Estado de repensar esse papel, como? Através de políticas inclusivas, através de ações reparativas e também de construção de um outro horizonte de sociedade. E a gente vê diversas vezes em todos os dados que são apontados no IBGE, né, em todas as pesquisas que são feitas, que os negros são os que mais sofrem nesse país. Então a gente pensar na consciência negra é realmente a gente voltar, né, na nossa história. Onde não caiba esse papel de subalternidade aos negros e às negras e caiba um papel muito luminoso, um papel, né, de um futuro muito bonito e muito pungente, que é aquilo que os negros e negras são. A partir do momento que a gente tiver mais oportunidade, que a gente tiver nossos direitos realmente sendo colocados à prova, que realmente a sociedade pense no povo negro como sendo um povo resistente, aí sim a consciência negra, a consciência racial vai existir. Mas por enquanto, para mim, ela não existe. Eu sonho com um tempo onde as pessoas públicas consigam fazer discurso que não seja discurso de morte. Eu quero agentes públicos e referências públicas que sejam capazes de celebrar a vida e de traçarem planos, metas e executarem as políticas setoriais que nós temos no sentido de garantir a vida. É que a gente percebe que a população negra não sonha, ela não acredita no futuro. Ela realmente acha que vive o presente,
Na verdade, o que eles mais relatam é que eles apenas sobrevivem. Então, estimular pessoas negras a acreditarem e a fortalecerem não só o consumo, mas fortalecerem o individual e o coletivo é uma iniciativa que é muito importante para a gente, da Profissionais Negros. No sentido de garantir o prazer, a alegria, o lazer, a cultura. É isso que faz a nossa vida ser pungente, da nossa vida pulsar, são pulsões de vida. Então, eu gostaria de que o futuro que a gente tem para o Brasil é esse lugar onde a vida possa pulsar de uma maneira muito bonita, alegre, como é o nosso povo. A partir do momento que as oportunidades sejam as mesmas, né? A partir do momento que a gente não sofra com essa estrutura, que a gente apenas seja a Micaela ou seja a Fernanda, que a gente não teve que colocar essa raça na frente de tudo. Nós construímos essa nação e precisamos continuar disputando esse destino. Onde a vida possa pulsar de uma maneira... É isso, a gente pôde ver nesse vídeo aí, né, pessoal, falando sobre essa questão. Esse vídeo aí, na verdade, foi feito pelo Jamielson Simões, que é um articulador social, e pela Micaela Correia, que é uma empreendedora. Então, assim, o que eles falaram no vídeo aí pra gente, né? Essa questão que a gente hoje ainda fica nessa discussão. Existe racismo no Brasil? Como é que está o empoderamento dos negros no Brasil? Como é que está essa situação do Brasil hoje? Existe o racismo? Lembrando que o Brasil foi feito através da escravidão, como foi feito lá. Então, assim, eu queria começar perguntando para vocês, o que comemorar no dia 20? Buiú, pode começar. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o Wagner comigo pelo convite. Então, aí. A gente poder expressar, manifestar o que é tão importante, que é o Dia da Consciência Negra. Cara, o que comemorar hoje? O que celebrar hoje? Do que falar hoje? Primeiro, a gente aproveita essa data para combater uma estrutura que existe no Brasil, de quando o negro foi abolido da escravidão. A gente consegue imaginar mais ou menos agora uma família de negros saindo de uma fazenda sem nada, sem direção, sem norte, sem nenhum lugar para ir. E pensando, agora, o que eu faço da minha vida? Eu vou fazer o quê? Porque aqui eu era escravizado, mas eu comia, eu dormia, eu tomava água. Tinha assistência? Tinha toda essa estrutura. E de repente o negro é abolido, e aí, entre aspas, é encerrado ali a escravidão. Que é o que a gente deveria estar comemorando. Se de fato a escravidão tivesse encerrado, hoje também não teria comemoração no dia 20. Mas ainda hoje eu considero o negro muito escravo, por causa da estrutura da sociedade. Como o negro participa da estrutura da sociedade nas quinas e nas margens, pela falta de oportunidade que o negro não tinha, né, Fumaça? Então, o que sobrou para o negro? Sobrou para o negro foi a cultura, por exemplo, a capoeira, que era uma forma deles ganharem alguma coisa para comer, mas mesmo assim, as pessoas atiravam moedas neles, atiravam comida neles, era uma forma de agredir o negro ainda assim. Então o negro cresce sem nenhuma estrutura, e o Brasil cresce com uma estrutura racista, porque o Brasil acreditava por ter uma cultura europeia, por ser colonizado pelos europeus, e o que eles deixaram para nós aqui foi muita miséria, muita pobreza, muito sangue derramado. O que a gente comemora, na verdade, hoje eu, Buiú, comemoro a oportunidade de discutir sobre isso e dizer que a escravidão ainda não acabou, mesmo sabendo que o negro a cada dia avança mais, Wagner. A cada dia o negro tem avançado mais. Há um tempo atrás nós tínhamos 1% de alunos negros na universidade, e hoje nós já passamos de 50%. Então, parte dessa discussão, eu comemoro o dia 20, eu aproveito o dia 20 para falar sobre isso, para discutir sobre isso e para colher frutos, por exemplo, como a adolescente, a sobrinha do André, que é uma das pessoas que defende isso, ainda muito nova. Ela leva e discute sobre essa estrutura racista. Por exemplo, o que é essa estrutura racista? O opressor, na verdade, o oprimido, ele deseja o lugar do opressor. Isso é uma forma também de motivar? O dia 20? Sim. Sim, é uma forma, exatamente, é uma forma de motivar, uma forma de estimular, é uma forma de provar que nós estamos de pé, é uma forma de provar que nós estamos vivos, é uma forma de provar que nós somos intelectuais, que nós somos desportistas, que nós somos bonitos, que nós somos artistas e várias outras coisas. Eu, Buiú, aproveito o dia 20 e comemoro o dia 20, porque é uma oportunidade que a gente tem para combater a escravidão que para mim ainda não acabou. Fumaça. Satisfação estar aqui contigo. Eu que agradeço você ter... a oportunidade de discutir, desse diálogo sobre a nossa cultura afro-brasileira. O dia 20, para mim, comemorado há anos,
desde quando eu iniciei na capoeira, todo dia 20, há 39 anos, esse ano eu faço de prática da capoeira, né? Já tá velhinho, hein, Fumaça? Você não nasceu jogando capoeira, não, né, André? 5 anos já convivi com a capoeira, então é mais ou menos nessa faixa etária aí. Enfim, o dia 20 é uma oportunidade de nos manifestarmos, falar da nossa cultura, do nosso povo. O Buiú pegou uma demo aqui no papo do Buiú. Nós continuamos escravos do sistema. Claro, há vitórias, isso é inegável, né? Incontestável, há vitórias, mas ainda há muito a se conquistar ainda. O povo negro há muito a ser valorizado e reconhecido por todas as mazelas que passaram pelos tempos de outrora, né? Uhum. Como foi dito no vídeo, né? O Brasil ele foi construído através dos negros, né? E não só os negros, se a gente for buscar a história também, né, André? A questão dos índios também, né? Sim. Então os índios, os negros, né? Mas eu queria aqui saudar o meu amigo André Brito. Tá aqui, o André hoje tá famoso. Ele vai participar de 2 programas hoje, Buiú. Ele vem pro meu e depois ele vai pro do Lander. Mas André, como é que você vê essa questão do dia 20 de novembro, André? O dia 20 de novembro, o Buiú colocou bem, Fumaça colocou bem, né? Ele foi instituído em 2003, mas não como alguns segmentos pensam, que foi criado o Dia da Consciência Negra, para o negro dizer que ele é mais importante do que outras etnias. Não é isso. O Dia da Consciência Negra é um dia para a gente refletir sobre a nossa contribuição para a sociedade, né? Como a gente contribuiu para construir o país. Você pega cidades como Salvador, por exemplo, que foi a primeira capital do Império, a primeira capital do Brasil, ela foi construída por mãos pretas, né? Você vê o Pelourinho, que era um lugar de castigo, compra e venda de escravos e tudo mais. Os próprios escravos construíram aquele local ali, sabendo ou não sabendo que por ali eles também passariam por várias agruras também que se perpetuaram ali por quase 4 séculos, né? Conforme a gente vê nos livros de história também, né? Mas o dia 20 de novembro ele foi instituído para a gente lembrar desses períodos ruins, mas sem vitimismo, de lembrar que o que passou, mas ainda dói ainda, né? Dói principalmente quando você vai no interior do Nordeste, você vai nas favelas, né? Que foi para onde o negro foi mandado após a abolição da escravatura, em 13 de maio, né? Pela princesa Isabel. Esqueceu-se ou não se pensou no que deveria ocorrer depois do 13 de maio, né? Vamos abolir a escravatura agora, mas o que vai ser desse pessoal? O que foi o seguinte: os negros que povoavam as fazendas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que eram os lugares que tinham mais escravos, eles acabaram permanecendo nessas mesmas fazendas. A gente tem uma história parecida aqui no povoado Mesquita, né? Que não era exatamente quilombo, mas era uma fazenda onde trabalhavam e viviam vários escravos. Após a abolição da escravatura, eles continuaram por ali até que a terra foi dividida entre eles, né? O Lander pode contar essa história melhor, talvez. E aí eles não tinham para onde ir, né? Não foi dada uma pecúnia para eles, como foi feito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, após a abolição, teve uma política dos 40 acres e uma mula, né? 40 acres and a mule, que em alguns estados em alguns estados as famílias recebiam um pedaço de terra e uma mula, né? Após aquele período de escravidão, para poder se subsistir ali, ter uma terrinha e um animal de tração para poder plantar, colher, se for o caso vender, para a sua própria subsistência. Isso não foi em todos os estados, né? Foi em alguns. Estados do norte dos Estados Unidos, por exemplo, que foram os estados que menos praticaram a escravidão, vamos dizer assim, né? Tanto que os negros do sul fugiam para o norte dos Estados Unidos. Não era tão evidente isso, né? Mas em algumas situações no sul ocorria isso. No Brasil já não teve isso. No Brasil, a partir de hoje você está liberto. Estamos livres. E agora?
Andrezão, só um gancho, mas aconteceu a discussão, né? Assim. Um dos abolicionistas, por exemplo, Herboso, eram os que discutiam, que falavam que as terras deviam ser divididas, já que o negro não tinha férias, não tinha 13º e muito menos salário. Exato. Então, Inclusive a imprensa também ajudou muito na questão da abolição. Tinha que dar alguma coisa para ele viver, né? Como é que o negro ia viver de quê? Ia comer de quê? E só a questão do vitimismo, o que acontece com essa... A galera fala muito, ainda mais, desculpa aí quem votou no Bolsonaro, não quero criar aqui essa discussão, mas o que aconteceu? Criaram uma expressão, mimimi. É mimimi, o negro é cheio de mimimi, o negro é vitimista. Mas realmente, aquele negro que não teve acesso à informação, que não teve acesso à cultura, que não teve acesso à literatura, porque você imagina agora uma criança inventando de estudar, naquela época, ela vai pra escola, chega lá, todo mundo mete a porrada nela, cospe nela, ela volta pra casa e fala, pai, me bateram. Naquela época não existia o termo bullying, né? Não existia nem racismo, isso. Na verdade. Aí o que acontece? O cara fala assim, pai, me bateram, e o que eu vou fazer agora, pai? Ué, filho, para de estudar. Papai te criou sem nunca botar o pé na escola. Papai nunca isso é uma coisa de raiz, vinha de raiz. Então assim, esse negro que foi tirado o direito da educação, da cultura, esse negro hoje ele não tem norte, porque isso continua, isso perpetua, Andrezão. Algumas famílias, elas continuaram assim, elas não têm coragem de se abrir para esse mundo, encarar esse mundo, que inclusive é uma das coisas que a gente tem que tentar discutir no dia 20. Vamos lá, deixa eu só te interromper rapidinho. Será você interrompendo o Will e eu te interrompendo? Então seria mais ou menos essa diferença, o marco de 13 de maio para 20 de novembro? Uma foi libertar e a outra hoje você trazer à tona o que realmente acontece e você lutar por diferenciação? Seria bem isso? por aí. Só quero esclarecer o seguinte, quando eu falei vitimismo, eu tô me referindo a quem fala isso, e não eu dizendo que foi uma data para as pessoas se vitimizar. Não é isso, né? Quem está assistindo aí e está achando que já escolheu um lado aqui, né? Não é isso. Não. Tem gente que diz isso para mim, diz isso para o Buiú. Não, 20 de novembro, eu escutei isso na segunda-feira. O 20 de novembro foi criado para as pessoas ficarem aí se vitimizando. Não é isso, não é para isso. Muito e não muito sou diferente. eu que disse isso, entendeu? São as pessoas que não entendem isso. Eu não vou dizer que elas são contra até. Eu acho que na verdade elas não têm informação suficiente. Sim. E uma coisa que eu posso dizer a respeito de mim para poder ratificar isso também é que eu prego essa coisa do movimento negro há décadas. O que a gente está falando aqui, eu falo há décadas na escola, quando eu estava no nível médio, né? Eu estava no nível médio ainda, eu estava no 8º ano, eu estava no 6º ano, eu ouvia rap, né? Eu dançava hip hop, etc. E eu dançava não porque eu queria dançar, porque eu queria aparecer e tal, eu dançava pensando na minha herança negra também, falando assim, não, eu vou fazer isso porque eu fui talhado para fazer isso e eu gosto disso, está no meu sangue. Então, junto com isso, a gente pode, junto com isso, eu aproveitava para conscientizar as pessoas. Falei isso durante décadas, até que chega uma hora que você meio que cansa, você acha que, não, eu já atingi meu objetivo e tal, então, e você vai se dedicar a outras coisas. Né? Eu fiz parte do movimento negro no DF, na inauguração da Fundação Palmares em 1988, 1989, 90, eu estava lá, fazendo o quê? Eu era um menino ainda, 16, 17 anos, eu estava lá fazendo o quê? Ia lá só visitar e conversar com os caras que trabalhavam lá. Eu queria fazer parte daquela estrutura, daquele momento, né? Daquele momento histórico que era a inauguração da Fundação Palmares, a primeira fundação, a primeira instituição que eu conhecia, que foi criada para poder trazer mais ânimo para o povo preto. Mas o que me desanima nessa luta toda é porque a gente tem um monte de pseudo-especialistas por aí, né, que iniciaram agora há 10 anos, 15 anos, né, eu tenho teorias a respeito disso, né? Eu tenho estudos a respeito disso, eu tenho tradução de livros a respeito disso. E aí a gente tem pseudo-especialistas que acham que colocando palavras na sua boca você automaticamente já vira inimigo. Só para esclarecer, né? Eu conheço o Buiú há décadas também, né? O Fumaça também, etc. Como uma das ideias deles integralmente, ok?
falando com nós três é a mesma coisa que estar falando com uma pessoa só. Sim. É porque a bandeira é uma só. É a mesma coisa que estar falando com uma pessoa só. Divergência a gente tem muito pouca em relação a isso. Muito pouca mesmo, assim, quase nenhuma, vou dizer a verdade. A gente pensa igual e não é combinado. E não é combinado. Buiú é do movimento hip hop há décadas. Fumaça da capoeira, eu fiz capoeira com ele há muitos anos, a gente está sempre conversando sobre isso e tal, né? Fumaça é diretor de cultura, eu já fui diretor de cultura de Cidade Ocidental, então a gente entende o que é isso, né? Sim. Mas o que me desanima são os pseudo-especialistas que já assistem o programa, já pensando assim, esse cara ele trabalha na prefeitura, então ele só vai falar merda. Eu não vou falar merda. E o oposição vai me E o Buiú oposição e a gente vai se digladiar. É justamente por isso que eu tô aqui com o Buiú do meu lado e tô com o André do meu lado e tô com Fumaça, né? Porque é de complicado. Eu acho assim, essa questão que você tá falando aí, realmente, de oposição, situação, cara, quando a gente tem uma bandeira para lutar, não tem lado, a gente só tem um norte. Concorda, Buiú? Concordo. É um norte só. Né? Então o norte da luta de vocês, o norte da princesa Isabel, né? O norte que foi de todos vocês que vieram desde o início, o Buiú com a luta dele, o Fumaça, o André, cada um com sua parcela com a sua sementinha ali, para que hoje a gente possa estar falando no 20 de novembro. Mas eu queria falar uma coisa aqui, Buiú, que você tem falado desde que a gente chegou aqui, que é o além do 20 de novembro. O que é que passa na cabeça de vocês, o além do 20 de novembro? Posso começar? Vai. Esse projeto, além do dia 20 de novembro, nós iniciamos eles há 3 anos atrás. Foi uma idealização minha, juntamente com o Buiú, com o André e com o corpo docente da Secretaria de Educação. Não podemos só debater o dia 20, de fato. Então, esse ano nós tivemos uma proposta de iniciarmos bem antes, um mês de antecedência, vendo esse mesmo debate, essa mesma roda de conversa que está sendo realizada aqui. Nós realizamos ela no ABC, no Edson André, no Friburgo, e vamos dar continuidade até o final do ano. Tira-se pauta dessas reuniões? Como é que funciona? Exatamente no final do ano, no final do mês. do mês, nós vamos fazer um relatório, reunir a comissão, ver onde os pormenores, o que tem que fazer, aonde avançamos, aonde não avançamos, e dar continuidade a esse projeto. Transformar o resultado daqueles debates em políticas públicas. E a gente Exatamente. conta, inclusive, com a ajuda do Buiú, que é uma Uma representante. das reivindicações hoje, que foi debatida na escola, foi: não temos material didático pedagógico na Cidade Ocidental, nem na Cidade Ocidental, nem no Brasil, para estar fomentando a cultura negra nas escolas. É um atenuante. O Buiú, como legislativo hoje, pode levar uma proposta. Pode ser uma semente dentro do município, né? A gente começar daqui. Livro didático falando da nossa própria cultura de Cidade Ocidental, né? E olha, Vamos começar com os negros de Cidade Ocidental, então. E só para dar um adendo no que você está falando, Cidade Ocidental é uma cidade privilegiada. Nós temos um quilombola dentro do município, né? Então, assim, a história do município ela já é meio diferenciada, né? Ou não é, Buiú, André? Demais, extremamente diferenciada. Aí eu pergunto, por que quilombola? Eu não sei, eu quero saber. Por que é quilombo? Porque os estudos até da própria Fundação Palmares falam que quilombo é onde os negros se fugiam para montar suas maltas quilombolas. Então ali montava-se um quilombo. Cidade Ocidental não é um quilombo. A Cidade Ocidental são 3 irmãs negras, onde o fazendeiro dividiu as terras para as 3. Então aqui não foi reduto de negros fugidos. Mas assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu converso muito com o Lander, rapidinho, eu converso muito com o Lander. O Lander, ele é historiador, né? Lander Jorge, nosso historiador da cidade. E assim, toda vez que a gente fala no quilombo, e a gente vai no Google, a gente pesquisa sobre quilombo, aí sempre vem uma história muito parecida com essa, que era um fazendeiro que pegou, deu um pedaço de terra e tal. E para a fundação, e a história diz que não é bem assim, né? Aqui no Ocidental, então, é ou não é um quilombo? Na visão de vocês? Olha, o que eu posso dizer também, baseado em artigos históricos também. O Lana tem um livro que eu emprestei para ele, que conta... Já era, viu? Ixi, Maria. Já era. Eu quero meu livro de volta. De um professor daqui, de um professor aqui do... Não sei se ele é do Goiás, enfim. Professor Manuel.
Acho que sim. Faz tempo que eu não vejo esse livro, aí eu não sei de quem é, eu não sei quem escreveu. que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Inclusive os documentos da Fundação Palmares e do INCRA também falam sobre isso, que era uma fazenda, conforme o Fumaça falou. A definição de quilombo, historicamente, é essa. É para onde os negros fugiam, né? E aí a gente chama uma região aqui da cidade que era uma fazenda, que os negros não fugiram para lá, eles já moravam ali, nasceram ali e seus descendentes estão lá até hoje. Chamar de quilombo, eu acho que você vai contra essa visão. Mas, por um lado, talvez assumiu-se essa nomenclatura de quilombo apenas para sinalizar que ali moram negros, descendentes de negros do período da escravidão. Possivelmente, eu quero acreditar nisso, né? Sim, eu já acredito que é um quilombo, porque são remanescentes, né? Como o André falou aqui no início da fala, ali trabalhavam escravos, né? E aí se dividiu-se a terra entre essas famílias de escravos, né? Que poderia, nesse caso, Buiu, poderia ter sido um estudo naquela época que não houve para toda a comunidade, que teria sido feito para eles. Então, vou libertar, mas vou dar um pedaço de terra para vocês, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, eu posso até usar o quilombo Mesquita como referência do que deveria ter acontecido no país. Isso. Né? Porque, por exemplo, o negro do Mesquita, ele não é desamparado. A única coisa que atinge o negro do Mesquita é essa discussão de alguns que querem se encontrar. E aí eu até coloco o mesmo interesse europeu, que é o interesse por terras. Tem pessoas poderosas morando no Mesquita, né? Infelizmente algumas pessoas abandonaram, venderam as suas terras e em alguns casos alguém demarcou ali, falou é meu e tomou posse daquilo ali e acabou. Tem pessoas poderosas lá. E eu acho que a discussão hoje do Mesquita é mais relacionada a dinheiro do que respeitar a história do Mesquita. Que não, agora não estou indo contra o que o Fumaça está falando, longe de mim isso aqui. Mas por quê? Porque eu também acreditava assim como o Fumaça acredita. Eu pensava assim como o Fumaça pensa, discuti com vários amigos, com várias amigas. A Kedma foi uma das pessoas que me ajudaram demais em relação a isso aí. A Tayene, a Daisy, foram pessoas que me falaram um pouco mais sobre isso. Então, eu aprendi isso um pouco mais tarde. Eu não aprendi isso com 20 anos, eu aprendi isso com 35 anos, sacou? Eu tinha pra mim, não, meu irmão, quilombo é terra de negro fujão. Fugiu, habitou, se defendeu e por aqui ele mata e morre e pronto, acabou. Só que não, o quilombo Mesquita é uma terra de remanescentes, eu acredito que o Mesquita é um quilombo sim, e hoje a discussão não tem outro interesse a não ser tomar a terra da nossa galera. E até acho isso uma grande pobreza, porque a gente tem essa riqueza cultural aqui do nosso lado, onde pessoas do Brasil, do mundo todo podem vir visitar, assim que tiver um amparo legal, um amparo maior dos governantes. Não falo isso hoje do prefeito Fábio Corrêa, mas de todos, tantos que antecederam e os próximos que virão. Se começar a olhar com mais cuidado para Mesquita, eu acho importante o dia 20, independente das questões políticas. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui, porque a gente está falando do Além do Dia 20 e eu quero aproveitar que quero expressar, quero que me justificar de uma coisa que aconteceu ontem. Ontem nós fizemos um evento lá na Câmara e o tema que nós usamos foi questão de respeito. E logicamente que nós usamos esse tema porque o que nós queríamos de verdade é continuar com o tema que nós iniciamos há 3 anos atrás, depois de muita conversa com o prefeito e conversando, algumas coisas ele não entendia e ele discutia, batia de frente, outras coisas ele concordava, mas se abria para algumas coisas. Então nós, junto com a Secretaria de Educação, Fumaça, a Câmara dos Vereadores, nós discutimos e criamos então Além do Dia 20, que era a ideia de continuar falando sobre isso. E ontem eu dei um ataque soviético no prefeito Fábio Corrêa, acreditando que ele tinha proibido os organizadores de fazerem esse evento junto com a gente, junto com a Câmara de Vereadores. Quero aproveitar e repudiar os vereadores negros que não se fizeram presente lá, que tem a propriedade, que é um dia que nós podemos falar disso, ainda mais por ser um vereador, e aqui prova que não existe o vitimismo e o mimimi quando eu conto que eu sou confundido na rua, porque eu não ligo para isso, não. Bate para dentro, vai para cima e vai atrás do que é nosso, assim como todo mundo vai e é assim que os negros têm feito hoje em dia. Então, não foi o Fábio Corrêa que proibiu de envolver a Câmara de Vereadores, ou até mesmo propriamente dizendo do vereador Marcelo Buiu. Na mente dele até pensou que eu estava participando desses eventos, porque eu cheguei até no evento em Friburgo, e quero aqui repudiar a ação do Marcos.
do Marcos da comunicação. Não teve interesse dele, liguei para ele várias vezes. Por que, Wagner, isso é importante? Porque isso aqui mostra a organização do nosso movimento, sem política, sem voto. Aí eu não consigo, Buiu, vou ser muito honesto, eu não consigo ver o Fábio proibindo isso, até porque ele criou outros eventos também. Sim, em relação eu até conseguiria ver ele proibindo isso. Do lado que eu vi, por ser uma coisa que ele nunca foi tão fundo, por não ter se envolvido, por exemplo, o André Brito, como o André Brito se envolveu, como o Fumaça se envolveu, como eu tive a oportunidade de me envolver. Eu tive a oportunidade de fazer capoeira, eu tive a oportunidade de me tornar professor de capoeira, e depois de muito tempo eu parei. Então eu sempre tive inserido nesse meio. E aqui eu não culpo ninguém por não saber alguma coisa sobre isso e ter algum tipo de opinião estúpida. Eu não vou culpar ninguém por isso. Sim, sim. Quem não pode ter uma opinião estúpida sobre isso, de maneira alguma, é quem propaga essa ideia. É aqui o Marcelo Buiú, é o André Brito, é o Fumaça. E infelizmente o Marquinhos não podia ter essa ação estúpida e desvincular e boicotar uma pessoa que faz parte dessa discussão. Isso aqui prova um pouco da desorganização do nosso movimento e prova também e justifica o motivo de algumas pessoas virem para cima da gente por ver essa falta de organização. Então, além do dia 20, é um tema extremamente especial, um maravilhoso tema. Quero até mandar um abraço para a Márcia Oliveira, que na época estava na Secretaria de Educação. Essa ideia saiu da cabeça da Márcia. Lembra, Fumaça? Por que a gente não faz aqui o tema além do dia 20? Porque o tempo é muito curto para a gente falar sobre isso durante uma semana. Participou da primeira comissão? Participou, a Débora, sim. O Roberto. A Ana Carolina, do Arte Como Eu Faço. Kes Macari participou. Quero até agradecer. Paulão do Nápoles participou. Débora Barata. Quero até aproveitar e agradecer as pessoas envolvidas no nosso evento, o Conselho de Igualdade Racial do GAM, que veio aqui nos honrar, participar do nosso evento. Agradecer a Débora Barato, o gabinete da Kes Macari, que participou com a gente, o gabinete do Rodolfo Valente, que participou com a gente, então estavam ali envolvidos, inseridos nisso. Aí, Wagner, alguém pensa assim, poxa, o Rodolfo é branco e tem o olho azul. O Eliezer é preto. O Rodolfo estava lá. E o Eliezer não estava. A Ketma estava lá e o Robson Campos não estava. Então eu acho que essa falta de organização, essa falta de interesse da nossa parte enfraquece um pouco o nosso movimento. Eu acho que eu saí um pouco da linha, mas eu precisava falar sobre isso. E pedir desculpa por ter falado isso do prefeito ontem. Pedir desculpa porque para mim tinha sido uma atitude dele. Então, desculpa, prefeito, e parabéns por ter oportunizado e ter deixado acontecer esse movimento. Mais um ano e que vai acontecer um ano que vem de novo. Então, eu só parabenizo por isso e repudio a ação do Marquinhos da comunicação. Muito feio um negrão fazer uma coisa dessa. Ridículo. É uma oportunidade que você tem para falar, a TV aqui está aberta para isso, né? Aqui a gente não tem opinião, apesar de acharem, viu, Buiú? Apesar de acharem, a gente não tem essa opinião muito fechada, porém, a gente sempre tem o espaço aberto aqui. Olha, antes da gente continuar, eu tenho que falar aqui dos nossos telespectadores que estão mandando mensagem. Ó, Cláudia Cardoso Ferreira, um abraço para você. Débora Barata, um abraço, Débora. Luciano Alves, falando aqui do Mestre Fumaça. Isabel Salvatierra, não sei falar aqui, enfim, muito obrigado. Maria Aparecida, essa aqui eu tenho que mandar um abraço especial, que é a patroa, né? Então a patroa a gente tem que, um beijo, meu amor, pra você, né? Fábio Fortes, nosso Fábio Catinga. Paulo César, que também estava ontem lá no evento de vocês, né? A Débora de novo, Cláudia Cardoso Ferreira. Eva Vieira aqui, tá dizendo que o Will tá arrasando, que é sua fã, Eva Vieira. Enfim, um abraço para todos vocês aí. É muita gente aqui, eu não vou poder mandar abraço para todos. Mas você que está acompanhando a gente, eu quero dizer uma coisa para você. Ó, o Rairon Murado aqui, Nayadiane Caroline. Nayadiane Caroline é minha cunhada. João Fernandes, enfim, tem muita gente aqui. Ó, o Marcos mandou uma mensagem aqui, ó, disse, o Buiú inclusive participou de uma delas, mas aí depois vocês conversam aí. Chama nós dois pra vir aqui. A gente chama. Né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, eu acho que o tema, a bandeira da conscientização negra, ela realmente não pode ser só no dia 20, nem no dia 13 de maio e nem além do dia 20. Eu acho que a conscientização ela tem que ser diária. Porque toda vez que a gente vê, não é diariamente, mas muito constantemente,
a gente vê a questão do racismo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nossos jogadores de futebol, a semana passada teve casos, né? Foi 3 casos chamando jogador de macaco. Acontece, né? Nós tivemos agora aquele caso lá em Minas Gerais, lá que um torcedor. Então, assim, o que ainda, na visão de vocês, falta? A lei que pune, o que falta realmente, André, Buiú e Fumaça, o que falta para que isso se acabe de uma vez? Quando eu não sei alguma coisa, quando alguém me traz uma informação que eu não sei, que eu nunca estudei sobre aquilo, eu tenho que parar e ouvir. Né? E eu tenho que estar aberto para aprender, para crescer, para evoluir. O que eu não sei, eu tenho que aprender, eu preciso aprender. E como a estrutura da sociedade é racista, algumas pessoas decidem não ouvir. O que eu acho que tem que ser feito, na minha grosseira opinião, é parar de discutir com alguém que não acredita nisso, com alguém que já decidiu ir contra esse tipo de movimento. Eu acho que a gente precisa fazer, de fato, se inclinar para as crianças, para os adolescentes e para as pessoas que estão abertas a discutir, a aprender. O que está faltando acontecer de verdade é o ser humano ter disposição para se desconstruir, para voltar lá atrás e aprender. E parar com essa história, não acontece, não acontece. Poxa, eu posso contar aqui inúmeras histórias, só uma rapidão. Eu contei lá no Friburgo, o que aconteceu, um dia um amigo meu da capoeira, ele foi com um cordão de ouro pra roda, e aí tinha um moleque lá que era meio correria, ele cresceu olho no cordão do cara, ele vou roubar o cordão do cara, o cara tinha crise de epilepsia, e tava eu e meu irmão, o Cabelinho, que Deus levou meu irmão, e aí eu falei, Cabelinho, vamos deixar o bicho tomar aquele cordão lá não, e a gente foi defender o moleque, para não tomarem o cordão dele. E aí o cara tomou o cordão, a gente entrou com esse cara que tomou o cordão, e aí a galera saiu, começou a gritar na rua, aquele negócio, e desce pra viatura de polícia. Quando a viatura de polícia desceu e chegou, o cara que roubou era branco. Então a viatura mandou o cara sair fora, o moleque perdeu o cordão, deu crise de choro, enquanto ele chorava, a polícia tinha mandado meu irmão deitar de bruço no chão, já tinha subido nas minhas costas, tinha jogado spray de pimenta no meu olho, e já tinha feito isso tudo. Isso me atrapalhou? Me atrapalhou naquela época lá. Mas isso me construiu para os dias de hoje. Isso me fez falar sobre essas questões. Então, assim, quem nunca viveu uma cena dessa ou presenciou uma cena dessa, lógico que vai dizer, quando eu falar uma história assim, olha o Buiú se vitimizando, olha onde eu tô. É verdade. Mas é aquela coisa, né, Buiú? Quando a pessoa, infelizmente, isso é do ser humano, né? Que não é correto, lógico. É difícil para as pessoas se colocar no lugar do outro. Sim. Só se as pessoas se colocassem no lugar do outro, seria mais fácil lidar com isso. Respondendo a pergunta do Wagner, o que a gente pode fazer para fortalecer isso aí é continuar atuando nas escolas. Eu, Fumaça, você, né, como educadores, levar isso para a escola, igual a gente tem levado a questão dos debates, né, Fumaça? Está levando para a escola e tal, assim, o que deixa a gente triste é que você vê que os jovens não têm lá muito interesse, eles vão indo embora, daqui a pouco não tem mais ninguém. Mas se tiver um te ouvindo, já é alguma coisa, aquela pessoa é um multiplicador, então você não pode desistir se tiver muita gente ou pouca gente. Outra coisa, pode ser feito um endurecimento das leis, né? O Buiú, como parlamentar, ele pode entrar nessa briga, aliás, é uma briga de todos nós. Fazer essa defesa. Endurecimento das leis e assim, porque o que acontece muito não se tipifica tanto como racismo, e sim como injúria racial, né? Endurecendo a legislação relativa à injúria racial, uma pessoa que ofende a outra, e aquela pessoa ser punida mesmo exemplarmente, aí eu acho que as pessoas vão começar vão se conscientizar na marra, mas vão se conscientizar. Eu acho que pode começar por aí, mas fundamentalmente a gente levar essa discussão para as escolas, o professor de história, ou aliás, todos os professores de todas as disciplinas continuarem trabalhando em relação a isso. As escolas do município, por exemplo, hoje fizeram um trabalho muito bonito em várias escolas, onde fizeram peças de teatro, participaram de eventos, Fumaça participou, inclusive, de alguns, né? Isso tudo para quê? Para conscientizar as crianças. E é aí que a gente vai começar a vencer o preconceito. Agora, quando? Eu espero que seja breve, né?
teve um momento assim da minha vida que eu pensei assim, pô, acho que agora acabou. Mas aí a mídia vai te mostrando coisas cada vez mais insanas, inclusive no futebol, né? Você tem visto isso no futebol. Que originário, né? Se você É for... questão de educação, de fato, como o André falou. É educação que vai... Berço. Exatamente. Tanto a educação formal quanto a educação dentro de casa. E a educação verdadeira não pode cometer falhas. Uma professora hoje, ela foi buscar, acho que em estudo, pesquisas na internet sobre a capoeira. E na roda ali e tal, uma roda de bate-papo na escola, ela, pô, e a capoeira é uma luta totalmente africana e... Aí eu, não é, professor Fumaça? Tive que desmentir o nome. Você podia dizer. Aí é ruim, né? A partir do momento que eu sou descendente de africano, sim. Vou te ajudar, professor. Ela é afro-brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil, foi constituída no período colonial, com os negros. Tentei levar na manhã, mas para você ver como é que é a falta de informação verdadeira, né? E ela estava passando a verdade que ela buscou na internet. E, como o André falou, os jovens hoje são muito voltados à tecnologia, quer só ficar no aparelho e as informações elas vêm truncadas, né? Não tem jeito, Vem né? de todo lado. Não tem jeito, é Você você... tem que depurar a informação na internet. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, pra gente poder quebrar esse bloco aqui, e claro, mais um pouquinho aqui, né, do berimbau. Deixa eu te falar. O Buiú falou no início da fala dele que os jovens negros universitários era 1%, hoje deu uma avançada, estava mais ou menos 50%. Vocês acham que a cota, ela ajuda ou atrapalha? Poxa, a cota ajuda demais. A cota foi que abrilhantou essa história toda. A cota, cara, tanto ajuda que os resultados dizem, né? Acho que são 56% hoje das universidades, não é isso? Aproximadamente. Aproximadamente são alunos negros. Então, isso evolui a partir da cota. E tentando falar também que a cota não é porque o negro é burro, que o negro é idiota, que o negro não tem condições. Eu acho que a cota foi de extrema importância para o avanço, para o crescimento intelectual do negro. Isso é muito importante. Foi muito importante, foi crucial também. Lógico que no começo teve aquelas... ela foi mal formulada, a gente teve uns casos bizarros na UNB, mas isso tudo é até natural, porque foi a primeira vez que se instituiu isso no Brasil, né? E aí, mas só que as pessoas pegam só a parte ruim, né? Pega a parte ruim e fala, aí, tá vendo? Falei que nem ia dar certo. Não, calma, agora mostrou-se eficaz. É uma grande vitória você ter mais de 50% do pessoal negro lá nas faculdades, nas universidades, né? Isso é importante. E o fato do universitário, do candidato a vaga na universidade entrar pelas costas, não quer dizer que ele tem que estudar menos, não. Quer dizer que ele tem que estudar mais. Então quem passou está lá por mérito puro. Teve que tirar até uma nota, dependendo da universidade, teve que tirar uma nota até maior do que das pessoas fora da cota. É porque talvez as pessoas não entendem isso, né? Pensam que cota, abre-se ali a cota e vem aqui você e entra de qualquer forma, né? Não é bem assim, né? Uma pessoa pode ser operada então por um médico cotista, não pode? Exatamente. Pode. Por um negro que transporta e hoje está divulgando, as pessoas não precisam ter medo disso, então, né, velho? Não, porque... Hoje existe, o que acontece é isso, velho. Eu não entraria num avião se o piloto for negro. Nunca que eu vou deixar um médico negro operar minha esposa, fazer o parto da minha filha. Vai esperar. Mas as cotas é porque o pessoal eles querem deturpar, né, Buiú? As cotas, na verdade, elas é cota para entrar. Quando você entra, você vai ter o mesmo conteúdo, você vai estudar na mesma sala. Não é diferenciado, né? Não é assim, você vai ter uma nova, para você o peso da sua prova vai ser menor, tá? Não, é a mesma coisa, você tem que ralar muito mais. O nosso amigo Rairon Murada está falando aqui, que em muitos cursos o sistema de cotas é mais concorrido que o sistema universal, né? Foi o que eu falei agora. Exatamente, que é uma questão de você Você tem que ralar muito para entrar, né? Ele é vascaíno, mas ele é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente porque ele é vascaíno. É que é isso, pô. Vocês vão entrar nesse negócio e nós vamos falar de rubro negro aqui então. Né? Olha, eu queria convidar o Paulo aqui. Paulo, nós vamos fazer um intervalo aqui, mas antes do intervalo, o Paulo aqui vai dar um showzinho pra gente e na volta eu vou trazer mais um vídeo pra gente continuar nosso papo aqui, até porque a conversa quando é boa, né, o tempo voa, né? Deixa o nome pra lá. A gente deixa o nome pra lá. O André vai me dar entrevista, né? Vamos lá, Paulo.
profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Você, empresário da cidade central e região, agora conta com um jeito simples e direto para falar com seus clientes e fazer o seu negócio decolar. O custo-benefício que você procura na hora de anunciar está aqui no REC TV Shop. O seu produto ou serviço apresentado direto do seu estabelecimento é garantia de excelentes resultados. Aproveite as condições e pacotes especiais de inauguração da REC TV. Vem com a gente! Já estamos de volta com o nosso programa Comunica na TV, com essa mesa especial aqui, uma mesa redonda, bem especial, falando aqui sobre a consciência negra, né? E eu queria pedir para o Duarte colocar para a gente o VT número 2. Antes de colocar, Duarte, deixa eu explicar para vocês aqui. Foi feito um estudo, um site voltado para a questão da consciência negra, fez uma conversa, um bate-papo também, onde várias frases eram citadas, né? E para a gente meio que, a pessoa se colocando no lugar das pessoas. A gente está sem o retorno aqui, eu vou deixar no celular para a gente escutar aqui, tá? Duarte, eu queria que você colocasse aquele VT 02, por favor, irmão. Aqui uma mesa redonda, bem especial. Racismo. Já me chamaram de branquelo. Oi, olha só, tem uma história. Ser chamado de branquelo. Mas eu sou branco e também sofro racismo. Já me chamaram de branquelo. Isso não é... Bom... Mas eu sou branco e também sofro racismo. Já me chamaram de branquelo. Não faz sentido isso. Vocês estão exagerando com esse papo de racismo. Não é mimimi, que nem todo mundo diz. Acho que isso é sério, é uma coisa séria. Eu acredito que não é exagerar. Acredito que o racismo é uma coisa real no nosso Brasil que tem que ser falado. Vocês estão exagerando com esse papo de racismo. Porque tu nunca sofreu na pele o que a gente já sofreu. Não existe racismo no Brasil? Clássica frase, né? Existe sim, infelizmente existe. Infelizmente existe racismo no Brasil. Eu vejo como frases como, por exemplo, não sou racista, até tenho amigos negros, né? Clássica. Como se fossem pessoas diferentes, como se fosse uma classe diferente. Existe. A gente vê que existe porque a gente, como negro, a gente sabe que no nosso dia a dia, uma olhada torta, alguma coisa assim, dentro do ônibus, dentro de uma locomoção, a gente sabe que ainda existe e muito presente. A gente olha no olhar das pessoas que elas diferenciam, elas te olham de cima a baixo. E a realidade existe no Brasil, existe muito, a gente sofre, a gente passa por isso diariamente. Para um negro, até que você é bonito. Todos os negros são bonitos. Já ouvi muito isso, cara. Já ouvi muito isso. Ei, eu sou bonito e pronto, independente da minha cor, da minha pele, entendeu? Tu não é negra, é morena clarinha. Pode me chamar de negra, até prefiro. Tu não é negra, é morena até por causa do teu cabelo, que não é tão ruim, né? Já me falaram isso também. Então meio que faz associação, sabe o que é horrível. Meu Deus do céu, morena não, pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. Cadê o morena aqui? Não tem morena, eu sou negra. Eu posso falar com orgulho que eu sou negra. Eu sou negra, tenho orgulho de ser negra. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia da Consciência Negra. Eu como negra, 100% que sou, eu gostaria, eu já disse isso várias vezes, mas vou repetir, eu gostaria que não precisasse existir esse dia. Sabe, que seríamos todos igual, porque a luta é por igualdade, não somos melhores e nem piores, é igualdade que queremos. Eu quero ser igual, eu quero andar entre os meus. Esse é o recado.
Eu sou negra. Ele é racista. Eu sou negro, não me recordo de nenhuma vez que eu sofri passar por alguma situação de racismo. Especial, que é o Dia da Consciência Negra, eu como negra, 100%. Eu gostaria... Eu até aceito o cara falar isso, mas ele tem que falar assim... Olha, já voltamos aqui, né? E pegaram a gente no surdo aqui, porque a gente está olhando aqui, a gente está sem retorno hoje e pegou a gente aqui. Mas enfim, a gente pôde ouvir aqui algumas frases, né? Eu não sou racista, mas tenho amigos negros, né? E várias outras falando, você é negro, mas você é até bonitinho. Então assim, isso é um racismo totalmente velado, né? Então assim, não tem jeito, o racismo existe. Aquele moreninho ali, Ô Moreno, vem cá. Não, você é moreno. Sou negro. Cara, aceita como eu sou negro. É engraçado. Mas sabe que isso, a questão de chamar de moreno tem muito a ver também com o receio de chamar de negro ou preto. Eu prefiro chamar de negro ou preto. Quando é um homem negro que está na fila e alguém vai passar naquela fila, alguém vai dizer, não, é aquele moreno lá atrás. Se for uma pessoa branca, vai dizer aquele moço. É aquele moço. Moço moreno, né? Se for um negro, vai dizer aquele moreno lá atrás. Até quero aproveitar. Agora eu sofro um pouco, eu acho que o Fumaça falou, careca também. Pô, olha... O careca também é complicado. Acho que a orelha do careca deve ser muito complicado. É complicado, Buiu. É complicado, ó, tá vendo? André, e aí, o que você acha? Essas frases aí... São frases que a gente passa a vida toda ouvindo, né? Uma vez falava pra mim assim, que eu sempre me afirmei como negro, também por militar no movimento hip hop, né, e etc. Eu falei, não, você não é preto não, você é até bonito, você é até simpático. Aí eu fiquei assim... Isso serve pra gordo também, sabia? Não, complicado. Aí assim, e aí aquilo me fez refletir, eu falei, não, pô, você não tem nenhuma das características tradicionais dos negros, que é nariz largo, ser bem preto, não, é porque assim, as etnias, elas têm características diferentes, cada lugar da África tem um pessoal de um jeito, tem os negro nós afilado, negro da Sim. Olha, eu não sei se vocês sabem, eu morei no Amapá há muito tempo e lá tem a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa não é igual a França, não. São negros mesmo, entendeu? É totalmente diferente. Falam francês, sabe? É uma coisa totalmente diferente. Então, assim, as pessoas, às vezes, na ignorância, né? Como você falou, às vezes fica com receio de falar, mas eu acho que a gente tem que ter essa brasilidade que a gente está falando aqui, né? Dessa questão da gente estar junto no mesmo movimento e entender que o respeito, ele é maior do que qualquer outra coisa, né? Tem uma coisa complicada, olha só. No dicionário Aurélio tem aquela palavra denegrir. Denegrir, ou seja, tornar negro. Se, por exemplo, eu devia ter... como falar sobre isso? Por exemplo, você fez uma coisa muito ruim. Denegriu a sua imagem. A respeito da vida de alguém. Aí fala assim, caramba, o cara tá denegrindo a minha imagem. O cara tá tornando a minha imagem negra, ou seja, uma merda de imagem, uma imagem fedida, corrupta, mentirosa, ladra, pilantra, desinformada, mal educada, pobre, mendigo, lascado. O cara joga logo pro lado. Então assim, aí você percebe que dentro da língua portuguesa a gente encontra essa palavra denegrir, e aí você vê o tanto que é complicado falar de como nos chamam. Essa daí, por exemplo, de falar, Buiu, vai dizer que tu é negro. Não, quando alguém me fala isso, tomara que ninguém me fale, porque é vontade que deve dar um Merilu quando alguém me fala isso. É tipo quando alguém tá muito prejudicado, aí fala assim, tu também se lascou. É tipo assim, hoje tu é negro não, eu falo, tem inveja da minha pele, mano. Qual é o teu problema? É verdade. Mas você, só para dar um dado aqui, dado cultural aqui, legal, é que você quer conhecer como a sociedade ela é preconceituosa através das eras, você pega o dicionário. Pega o dicionário e você vai ver lá, vamos lá. Judiar. Judiar quer dizer maltratar, né? Judiar era, quando você chama... isso vem do preconceito contra os judeus também, né? Então, o judeu é aquele povo sofrido da Bíblia e tal, acabou virando verbo. Né? Acabou virando verbo, judiar uma pessoa, né? E por aí você vai, o fato da palavra denegrir, a definição de branco e preto no dicionário, branco imaculado,
iluminado, preto, ausência de cor, coisa ruim. Isso é uma construção que vem através das eras, né? Até, só rapidinho, longe de mim estar falando mal das igrejas, da igreja, até porque eu sou de linha protestante jamais, mas um dia um pastor falou assim, ó, Deus me deu uma revelação, eu pensei que tinha tido uma revelação de Deus. E a revelação não era de Deus. Por que a revelação não era de Deus? Porque nessa revelação eu vi uma imagem e o vento vinha e levantava a bata daquele anjo e as canelas do anjo eram pretas. Ou seja, o diabo estava me enganando. Eu falei, que papo é esse que esse cara tá? Então você entende, né? Mas a ignorância é terrível, né? Eu tenho que dar essa visão pra esse cara. Nossa, meu Deus. Que Deus nos perdoe. Meu amigo Paulo, e eu não sou preto, sou negro. Ó, porque preto é cor. Olha, gente, tá muito bom o papo, mas olha só, antes de tudo eu quero falar o seguinte. O nosso programa, além de ser um bate-papo legal, é cultura também, né? E o Rairon Murada, que é o cabeça pensante aqui... E que cabeça? E que cabeça, né? E que cabeça, né? Tá falando aqui, ó, por falar em Vasco... Vasco foi o primeiro time a aceitar negros. Exato. Beleza, exatamente. E ele está dizendo aqui ainda o seguinte, ele me corrigiu aqui, a Guiana Francesa é colônia e lá mandaram escravos para lá, né? Rairon também é cultura. Rairon é cultura. É vascaíno. É verdade. Mas é cultura. O Vasco realmente brigou por isso, bateu o pé e decidiu que não iria entrar em campo se não aceitassem os negros. Isso aí é maravilhoso. É a única parte bonita do Vasco. É isso, porque o Vasco deixou mais na história. E aí, o Flamengo também, os flamenguistas recusaram jogar com pau de arroz, né? E aí foi pro Fluminense. Então os caras saíram o Flamengo é a dissidência do Fluminense. Aí o Flamengo falou, ok, meu irmão, chega de pau de arroz, é nós, preto. Tem essa história também, Rairon Murada. Tá aí, Rairon, cultura contra cultura. Gente, o programa tá muito bom, o Lander já tá ali batendo na janela, que daqui a pouco ele entra no ar, né? E assim, eu queria então abrir um espaço para cada um de vocês aqui, fazer uma consideração final e no íntimo de cada um de vocês, fortalecer essa luta além do dia 20. Fumaça, eu queria que você começasse. Bom, eu vou até repetir a minha fala que eu fiz na mesa redonda essa semana. Esse espaço aqui é uma conquista, né? O espaço aberto para esse debate, isso é uma conquista da nossa classe, da nossa sociedade negra, né? Antigamente, eu vou falar de questões governamentais. Nos governos passados, nunca se existiu isso. Aqui em Cidade Ocidental, essa discussão em levar para as escolas, em ter um debate, em fomentar a cultura negra, né? Então isso aqui tudo é conquista. Isso é conquista e outras conquistas também virão. O Buiú ser do Poder Legislativo, está lá nos representando, ter outros negros também lá, a vereadora Ana Ferreira, que esteve conosco também participando da roda do debate, o Marquinhos, que é secretário de governo, e outros negros que estão aí na sociedade, né, conquistaram mérito, né, então vem vencendo na batalha diária de vida. Isso aqui, esse espaço que nós temos hoje, é só agradecimento. É isso aí, Buiú. Primeiro, Marquinhos tem que tomar cuidado com o Django. Olha só, O Django de direita? O Django. Não, o Django do filme. O Django do filme, ele pegava os negão traíra, curte só. Porra! Olha só, só uma reflexão. Existe aquele negro que é estilo zumbi, aquele negro que fugiu, criou uma estratégia para se defender e quando alguém fosse ali, a sua captura, ele atacava. Quero dizer para esse negro que ele continue fazendo isso, se defendendo e atacar quando for necessário. Tem aquele outro tipo de negro que era igual Mandela, que mesmo sem andar por todos os lados, por todos os quadrados, ou sem andar tanto, sem andar quilômetros, metros, sem ter tecnologia, ali dentro de uma cela, conseguiu movimentar uma nação e o mundo todo. E às vezes a gente não precisa se movimentar tanto, mas a gente tem que ser pontual nas coisas que nós fazemos. E que esse negro continue fazendo isso. E o outro negro que eu quero falar é sobre Malcolm X. Que é aquele negro
que falou, se der em mim vai tomar também, se falar comigo vai tomar também, se vier pra cima eu vou pra cima também. É uma das coisas que ele fazia. Foi importante pro negro criar postura e parar de ficar levando porrada. E crescer, né? E o negro se colocar de pé e vamos pra dentro. Então, esse negro aí, eu não tô falando de violência, eu tô falando que esse negro que agride mesmo, não tem como, às vezes, não ser agressivo, não tem como ser, não tem como ser ofensivo dentro de uma discussão como essa, sendo que a gente tem que bater pra dentro mesmo e bora. E aquele negro, esse negro continua fazendo isso, aquele negro que é como Martin Luther King, que falou, a partir de hoje a gente não vai meter a porrada em ninguém, a partir de hoje a gente vai avançar e conquistar o nosso espaço. E se alguém vier, se os cachorros nos morderem, se a polícia nos bater, nos prenderem, se nos jogarem bomba, gás lacrimogêneo, enfim, ele ser um negro abaixar as mãos, se curvar e diante de onde ele queria, sem responder à altura, e o resultado de tudo isso é um presidente negro nos Estados Unidos, Barack Obama. Então esse negro pacífico, que continua criando estratégias para ganhar espaço, continue sendo esse negro, essa negra maravilhosa. No mais, queria agradecer de novo, se me permite, agradecer a vereadora Kedma Karen por estar, e dizer também que a vereadora Kedma, antes de chegar na Câmara dos Vereadores, a Kedma já era uma das pessoas, uma das militâncias, mesmo das militantes ali dentro, que discutia, que falava sobre isso. Agradecer o gabinete da vereadora Kedma Karen, agradecer o gabinete do vereador Rodolfo Valente, que tem andado e tem aprendido, tem discutido sobre isso com as pessoas. Agradecer o Fábio, o Marquinhos, a Tainá, que são os nossos assessores, o Paulo, a Débora Barata, enfim, e a presidência da Câmara que participou do nosso evento ontem. E também te agradecer, Wagner, pelo convite, por nos oportunizar. Algumas pessoas até pensaram que vai ser combate, porque não. Fico feliz por isso, por estar com duas pessoas aqui do governo hoje, tá falando abertamente, sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum tipo de discussão. Então, parabéns pelo seu programa e obrigado aí pelo convite. E só bora, quando o Marquinhos vier aqui, tu me chama também. Bora. André. Só bora. Também fazer minhas as palavras do Fumaça, do Buiú também, que a gente faz parte desse movimento aí de luta muito antes de qualquer governo, né? E cidade estudantal, muito antes de qualquer Câmara de Vereadores e etc, né? A minha tendência, assim, a minha filosofia é nunca polarizar nada, é aliar, sempre aliar, né? Dar direito à divergência e tudo mais. Eu queria fazer só uma correção, o Fumaça falou que em nenhum governo nunca teve isso, né? No governo do Alex Batista, teve um evento, era zumbi fazendo coreto na praça, algo assim que era o nome, que aí eu, na ocasião, eu era diretor de cultura, e aí nós participamos, o Fumaça participou, o Buiú participou, e ali a gente teve eventos muito legais, foi um evento muito bom, muito bacana, né? Que a gente participou, foi muito bonito, assim, a Sandra Braga estava lá, eu me lembro com muito carinho dela, porque ela me deu lá duas caixinhas de marmelada, assim, que ninguém nunca tinha me dado uma marmelada. Hoje tem marmelada! Aí foi muito bom, assim, foi muito bacana, a gente teve um papo muito legal naquele dia lá e tal. Mas depois não teve nada, depois não teve mais nada. Voltou até em 2017, né, com a iniciativa tanto do governo municipal quanto do Buiú, representando a Câmara, né, que foi um momento de congregação realmente, que as duas casas se juntaram para fazer essa homenagem àquelas figuras negras que estiveram lá. Depois veio 2018 também, agora em 2019 mais uma vez, o Marquinho capitaneou essas rodas de conversa que tiveram nas escolas, né, trouxe um evento muito bacana. Nesse evento eu pude homenagear a minha família, né? Levei a Lara, que é minha sobrinha, porque ela é uma pessoa que contribui muito para essa causa. E você é exemplo para ela, André. Eu fico muito feliz de ouvir isso dela também. Ou seja, toda aquela minha luta lá no passado, aquelas brigas que eu tive com o pessoal. É resultado. Quando ela nem era nascida, resultou nesse fruto que é ela, uma pessoa guerreira e militante. Ela falou, se me der o microfone eu milito. Eu até chamei ela para vir hoje, só que ela não pôde porque ela está na escola. Ela falou, eu posso militar? Eu falei, deve. Mas depois ela desmarcou, né? Mas eu queria agradecer todas as pessoas
Eu já falei do prefeito Fábio Correia, que ele abraça a causa realmente, né? A gente chega lá com a ideia e ele, vamos embora fazer, então vamos embora fazer. Muitas vezes ele não concorda com uma coisa, com outra, mas ele dá chance para as pessoas executarem aquilo. E ele vai lá e participa, vai lá e abraça as pessoas, abraça a causa e muitas vezes ele dá lições para a gente em relação a isso, né? E eu fico muito feliz que a gente tem um prefeito que se preocupa com isso. E a gente tem vários secretários também que se preocupam com a causa. O secretário Luciano de Educação mesmo, ele está sempre aberto a isso, ele fomenta isso, né? Ele não estava lá no dia, mas ele estava muito bem representado pela Maria de Jesus, que é a chefe de gabinete dele, e através dela as palavras foram de agradecimento também pelas pessoas que terem se enganjado naquilo, né? Eu queria deixar também uma saudação para a Luíse, que é diretora de ensino da Secretaria de Educação, que fez parte, né, da comissão organizadora com o Marquinhos, o Fumaça, a Milka, que fez o cerimonial ali e organizou tudo de maneira brilhante, juntamente com a Luciana, a esposa do site, que é do esporte, né? Essas pessoas todas trabalhando nos bastidores, assim como o Felipe Cavegato, que é o nosso assessor de imprensa, né? O Batatinha do som, o Irã, que é um negro também, eu não sei se ele sabe disso, né? Mas fique sabendo, Irã. E várias outras pessoas que estão nos bastidores que fizeram aquele evento se tornar realidade e têm trabalhado desde 2017 para a realização disso. A todos vocês, o meu muito obrigado, e ano que vem a gente vai continuar fazendo isso aí. Desculpa, só mandar um abraço para o professor Manuel que escreveu esse livro. A gente teve a satisfação de recebê-lo ontem lá no nosso evento, agradecer ao professor Manuel. A gente não pode deixar de agradecer a Camila Pedroso, que é minha aliada, minha irmã, e uma das militantes dessa quebrada aqui. É isso aí, ó. Antes de eu finalizar, o Rairon Murada mandou aqui um abraço para todos vocês. Ele disse, ó, gosto de todos, fora o apresentador. Rairon, eu te amo, Rairon. Tranquilo, relaxa. O Flamengo vai ganhar e eu que vou ser chato contigo mesmo, tá? Paulo César, eu também amei o programa. E o Paulo César que amou o programa, ficou triste, está acabando, né? O Wesley está dizendo para começar logo o programa do Dr. Célio, que já está aqui com a gente, daqui a pouco ele entra no ar. Enfim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou fazer um convite para vocês aqui, Buiu. Bora lá? Bora. Vocês me disseram que no final do mês vocês vão sentar, fazer um relatório e tirar políticas públicas disso, né? Sim, não é isso? Sim. Então vamos agendar uma outra mesa redonda agora. Sim. A gente precisa que venha mulheres negras também para falar sobre o empoderamento delas, falar sobre a luta. Sim. Tá fechado? Fechado. Tá fechado? Sim. Fechado, Buiu? Então nós vamos fazer um evento bem maior aqui. Eu tenho que me envolver eu preciso ser envolvido nesse projeto aí, que até então foi... Você vai ser envolvido, Buiu. Você vai ser envolvido. Já está envolvido. Tá envolvido, não tem nem como. Então assim, já feito o convite para eles, nós vamos fazer um outro programa quando eles tirarem essas políticas públicas aqui, para a gente tratar dessas políticas públicas e para você ficar sabendo. Olha, eu quero só deixar um recado para vocês. A conscientização, ela não é só um dia, não. A conscientização é diária, são todos os dias, porque eu, você, Buiu, André, né, o Fumaça, Paulo... Todos nós somos iguais, fica a dica. Um beijo no seu coração, até amanhã, daqui a pouco, o programa do Lander Jorge, Memórias. O André vai estar de novo aqui, né? E o Piazza, é isso, Lander? Piazza vai estar aqui. Piazza, meu aliado. Exatamente, vai estar aqui. E assim, ó, falar do Paulo. O Paulo não quis falar, né? Ele disse que só vinha tocar hoje. E assim, muito obrigado pela sua atenção. Um beijo para cada um de vocês que nos acompanhou. Nós vamos finalizar aqui com o Buiu agora, aqui no Berimbau. Beijo no seu coração e até amanhã, se assim Deus permitir. Vamos lá, Buiu? Boa!